Olá, caros alunos do segundo ano, eu sou o professor Ulisses e vamos continuar a correção do PET volume 3. Esta é a terceira semana que trata sobre as doenças bacterianas. Os exercícios começam na página 41. Ao final deste capítulo, o aluno deverá ser capaz de identificar as principais doenças bacterianas, compreender sobre o uso de antibióticos contra doenças bacterianas e conhecer os representantes do domínio Archaea. Questão número 1. Um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão da garganta de uma criança, onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca a difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se a criança fosse vacinada. Letra A. Existem vacinas para várias doenças bacterianas como forma de prevenção. Contudo, pessoas doentes devem ser tratadas com antibióticos. Número 2. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer se os colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e em seus conhecimentos, é possível afirmar que, exceto letra B, as bactérias utilizam os sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede. As bactérias, na verdade, eliminam substâncias durante seu metabolismo que promovem a desmineralização do dente e não consomem esses minerais. Questão 3. Um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibióticos. O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: uma amostra do material infectado do paciente é semeada numa placa contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Pequenos discos contendo cada um deles um tipo diferente de antibiótico são então colocados na placa. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura que mostra uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura a área de crescimento das bactérias. Analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. Bom, o antibiograma consiste em um teste para averiguar que antibióticos são mais ou menos eficazes no tratamento de uma doença bacteriana ou contra uma bactéria. Se o antibiótico for eficaz, não haverá crescimento da bactéria próximo dele, como se vê nos pontos A e D. Portanto, os antibióticos A e D deveriam ser receitados. Estima-se que um quarto da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhora da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Letra A. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? O agente causador é a bactéria do tipo bacilo, chamada de Mycobacterium tuberculosis. Letra B. Como essa doença é comumente transmitida? Essa bactéria é transmitida por perdigotos contaminados durante a fala, pela tosse ou espirro. C. Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. Bom, o uso disseminado de antibióticos durante anos de tratamento desta e de outras doenças pelo mundo todo, associado ao uso indiscriminado de antibióticos pela população em geral,
promoveram a seleção de cepas resistentes. Questão 5. O gráfico ao lado mostra o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental, em laboratório, submetida a um antibiótico no momento X. Analise-o e responda as questões propostas. Letra A. O que aconteceu em B? Após a administração de antibiótico, a população de bactérias sofre drástica queda. Letra B. Explique o padrão observado em C, D e E. Bom, após a queda populacional, bactérias resistentes ao antibiótico usado e que sobreviveram voltaram a se reproduzir, o C. A população cresceu até D e se estabilizou em E. Questão C. O aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Você concorda com ele? Justifique sua resposta. Sim. As bactérias da população A que morreram eram menos resistentes ao antibiótico e a população E é formada por bactérias resistentes em sua maioria. Questão 6. Qual a principal diferença entre bactéria e árqueas? Este grupo de procariontes está mais atrelado ao domínio eucária e possui parede celular sem peptidoglicanos. Além do mais, a maioria é extremófila. Bom, esta é uma árvore filogenética separando os domínios das bactérias, árquea e eucária. Até mais.